Olá a todos, graça e paz em nome de Cristo. Estamos mais uma vez em confinamento, em que as igrejas tiveram de fechar novamente, não por decreto governamental, mas a pedido e sugestão dele mesmo, para que assim possamos conseguir debelar ao máximo a propagação deste vírus tão prejudicial para a nossa saúde. Nós vivemos momentos difíceis a nível de saúde, mas também economicamente e socialmente, mas por isso, ou nem por isso, devem ser tempos de afastamento de Deus. Bem pelo contrário, devemos aproximar-nos o mais possível do nosso Deus. Por isso eu queria trazer à nossa meditação alguns pensamentos que levem a reforçar a nossa fé no nosso Deus. O homem moderno e contemporâneo orgulha-se dos seus grandes feitos, das suas grandes descobertas, e em parte, muitas delas, e muito desse orgulho tem fundamento e é verdadeiro, mas por outro lado, o homem, embora com toda essa curiosidade em saber, em conhecer sobre tudo que o rodeia, ele tem perdido, na mesma medida, o interesse por aquele que é o autor daquilo que o rodeia, por aquele que é o Criador de todas as coisas. E por isso tem levado por maus caminhos, por caminhos realmente que os têm levado à decadência moral e espiritual. Para o nosso fortalecimento espiritual, nestes tempos de confinamento, gostaria de vos trazer um assunto bíblico muito apropriado. E o assunto é fidelidade. Não vou falar de fidelidade conjugal, nem de fidelidade entre amigos, mas daquela que entre ou antes de qualquer outra vem antes, que é a fidelidade a Deus. Ninguém se pode considerar verdadeiramente fiel a alguém se realmente não começar por ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus para connosco não merece dúvidas ou contestação por parte de ninguém. Deus é sempre fiel, independentemente das circunstâncias ou daquilo que somos ou deixamos de ser. Queria-vos falar, pois, não da sua fidelidade para connosco, mas da nossa fidelidade para com Ele. E esse assim, a Bíblia põe muitas vezes em causa. Enquanto que, quanto à fidelidade de Deus, ela nunca é contestada pela própria palavra de Deus, mas é inquestionável, já a nossa para com Ele está muitas vezes hipotecada. Começando por falar, diria que a fidelidade para com Deus é uma característica fruto do Espírito Santo. Ela é uma marca que só poderá ter aquele que tem o Espírito Santo. Outros que queiram fazê-lo ou queiram ser fiéis a Deus nunca o conseguirão se não tiverem essa marca, a marca do Espírito Santo. A palavra de Deus diz-nos, ou o próprio Deus nos diz, que a fidelidade no homem é aquilo que Deus mais aprecia. E é a primeira coisa que Deus recompensa, acima de todas as outras. Para ser fiel a Deus, não é preciso ter outras qualidades extraordinárias, como, por exemplo, muito conhecimento, muita sabedoria, boa oratória, ser grande expert em ciência ou tecnologia, ser até um grande teólogo. Nada disso é preciso para ser fiel a Deus. É simplesmente ser fiel, simplesmente ter o Espírito Santo. Um dos maiores exemplos bíblicos de fidelidade que nós encontramos na palavra de Deus é o homem chamado Jó. Apesar de tudo porque aquele homem passou, ele se manteve sempre fiel. Ele não vacilou quanto à sua fidelidade para com Deus, porque ele era um homem que dependia totalmente de Deus em toda e qualquer circunstância. Quando ele se viu destituído
de tudo o que tinha e depois ainda foi desafiado pela pessoa mais próxima, que era a sua mulher, a que renunciasse a Deus e morresse, este homem não hesitou em chamar louca a sua mulher. Perante esta situação que nós estamos vivendo, ou outra ainda agravada por outras situações, como está a nossa fidelidade a Deus? Como se encontra o nível da nossa fidelidade a Deus? Será que estamos prontos a mantê-la a qualquer preço? Ou será que existe em nós alguma semelhança com aquele homem chamado Jó? Ou será que, pelo contrário, estamos num caminho inverso? Uma das definições de fidelidade é imutabilidade. É a qualidade de alguém que não muda, ainda que as circunstâncias mudem. Pessoas interesseiras só se mantêm fiéis enquanto tiram proveito dessa fidelidade. Mas quando vê que tudo isso já não lhes traz o proveito desejado, então elas procuram em outro alguém ou em outro algo esse interesse que elas procuram. Muitas pessoas são assim com Deus. Se Deus lhes dá aquilo que elas desejam, então elas se mantêm fiéis a Deus. Mas quando não acontece, quando os seus desejos não são satisfeitos da forma como eles querem, então eles renegam a Deus. Nós, nos Evangelhos, encontramos relatos bíblicos dos tempos de Jesus em que muitos o seguiam. Mas as suas intenções eram tudo menos sinceras. O seu seguir a Cristo era interesseiro. Mas Jesus, como Deus, conhecia bem os seus corações e as suas intenções. E por isso, algumas vezes colocava à prova essa sua forma de o seguir. Muitas pessoas procuravam andar com Jesus apenas pelos interesses imediatos, por aquilo que eles queriam de imediato, as suas necessidades físicas ou as suas necessidades materiais. A certa altura, o Senhor Jesus, virando-se para eles, disse-lhes para que não se esforçassem tanto pela comida que perece, mas que se esforçassem mais, muito mais, e que era a única coisa que valia a pena, era esforçarem-se pela comida que permanece, que perdurava ou que perdura para a vida eterna. Deus não é indiferente às nossas necessidades e carências de cada momento que nós temos, mas o que Ele quer acima de tudo é dar-nos algo, ou dar-nos algo bem maior e bem melhor, que é um bem eterno, que é o nosso bem eterno maior, que é a nossa salvação. E por isso é por isso que tudo que é material é passageiro e não tem valor algum para Deus, mas sim o que tem valor é aquilo que é eterno. Queria dar-vos mais um exemplo de fidelidade, agora contando-vos uma história. Um certo viajante viajava no Oriente e chegou a um lugar, deparou-se com 3 homens com uma grande quantidade de ovelhas que estavam bebendo junto a um poço. Passados alguns minutos, um dos homens gritou para as ovelhas e disse: "Venham comigo." E aquilo que parecia ser só um rebanho, de entre aquelas ovelhas todas, começaram a sair algumas delas, um número bastante elevado delas, e seguiram aquele homem. Foram atrás dele. Passado alguns minutos, novamente, um segundo homem fez a mesma coisa. E então, da mesma forma, uma grande quantidade daquelas ovelhas seguiram aquele homem e foram com ele.
Então este viajante, virando-se para o terceiro, que restava, disse-lhe: então, se eu fizer o mesmo com as suas ovelhas, elas vão atrás de mim. Então o homem disse: experimente e vai ver o que é que acontece. Mas o homem, ainda com dúvidas, disse para o homem: mas se eu vestir a sua capa e pegar no seu cajado, será que elas vêm comigo? E ele então, o homem, lhe deu a sua capa, lhe deu o seu cajado e disse: experimente fazê-lo. E então o homem experimentou. O homem fez a mesma coisa. O homem gritou para as ovelhas, vestido com aquela capa e com aquele cajado, e as ovelhas levantaram as suas orelhas, ficaram a olhar para o homem, mas não se moveram do lugar. Nenhuma daquelas ovelhas se moveu do seu lugar. Sabem, o Senhor Jesus Cristo, certa vez, falando também das suas ovelhas, ele também usou uma ilustração muito semelhante a esta, dizendo que as suas ovelhas conheciam bem a sua voz e que não seguiriam de modo nenhum o estranho, mas só o seguiriam a ele. E isto é que faz toda a diferença entre quem segue e não segue a Cristo. Quem segue a Cristo conhece bem a sua voz e por isso nunca é enganado pela voz do estranho. Quando surgem dificuldades, é quando mais aparecem os enganadores, os falsificadores da verdade. E por isso precisamos estar sempre muito bem atentos. Há muitas vozes querendo imitar a voz do Senhor Jesus Cristo. E por isso, se não conhecermos bem a sua voz, se não formos verdadeiramente suas ovelhas, nós vamos seguir a voz do estranho e vamos ser enganados. E agora, para terminar, gostaria de falar mais alguma coisa ou algumas coisas importantes sobre a nossa fidelidade a Deus. Primeiramente, a fidelidade não é um sacrifício. A fidelidade não é algo que se faz com esforço, mas ela terá de ser algo natural, algo que brota de nós, que brota de uma alma agradecida, que sai naturalmente do fundo do nosso ser. Em segundo lugar, a fidelidade é como uma planta. E para que uma planta produza fruto e se mantenha forte, ela precisa ser regada e alimentada. Não existe fidelidade se ela não for sustentada de forma correta e constante. No caso da fidelidade para com Deus, ela precisa também ser alimentada, e ela o é alimentada por meio da sua palavra e por meio da comunhão com Ele. É desta forma, a forma correta de realmente alimentarmos e mantermos a nossa fidelidade para com Deus. A fidelidade também tem outra coisa, ela não é negociável. A fidelidade não é algo para se usar como moeda de troca ou de pagamento. Fidelidade é aquilo que oferecemos incondicionalmente, sem condições algumas, não em troca de qualquer coisa, mas porque amamos a Deus, porque amamos ao Senhor, nós somos fiéis a Ele. Não por interesse, não por qualquer interesse, mas porque realmente o amamos, porque realmente o queremos do fundo da nossa alma. Portanto, em tempos difíceis, particularmente os difíceis, mas em todo o tempo, é fundamental ter a nossa fé bem firmada na Palavra de Deus. Não é tempo, nunca, de desanimar ou esmorecer na fé. Uma coisa podemos saber: Deus sempre recompensa aqueles que lhe são fiéis. E aquilo que Ele sempre promete, e que várias vezes nós encontramos na Palavra de Deus, é isto, em que vemos o Senhor muitas vezes a dizer: sê fiel e dar-te-ei. Sê fiel e dar-te-ei. Portanto, o Senhor, àqueles que são fiéis, vai sempre dar alguma coisa.
nunca nos deixa de mãos vazias. Em tempos difíceis, então, é fácil duvidar de tudo e de todos, até de Deus muitas vezes. É muito fácil. Mas uma coisa podemos ter certeza: se nos mantivermos fiéis a Deus, Ele será realmente recompensador da nossa fidelidade. Nunca será vão, ou nunca será em vão, a nossa fidelidade para com Deus. Sejamos sempre fiéis a Deus, ainda que isso muitas vezes nos custe um alto preço, porque, por fim, teremos a recompensa. Ser fiel a Deus trará sempre os seus benefícios, mesmo que não sejam imediatos, mas a longo prazo ou a médio prazo, o Senhor com toda a certeza nos recompensará. Que Deus continue conosco, com todos nós, a abençoar-nos e a guardar-nos e a proteger-nos de tudo. Uma boa semana para todos.